começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Hoje eu abro a porta do consultório com a doutora Luciana, que eu tive o prazer de conhecer quando eu estava... A gente passou uma pela outra, né? E a Mirella já tinha feito uma super propaganda, nossa, que legal, e ela fala de menopausa. Inclusive, quando terminou o podcast, ela falou, vamos correr para postar, porque foi muito bom. E nisso eu estou chegando e aí encontro e já falo, oi, preciso falar com você, porque eu acho que eu já estou no climatério. E eu imagino que essa deva ser a dúvida também de muitas de vocês. E é um prazer te receber aqui para a gente falar dessa fase que, pelo menos para mim, está bem desafiador e eu nem tenho certeza absoluta. Na menopausa eu sei que não é, porque primeiro vem o climatério, né, doutora? Exatamente. Vamos falar sobre isso? Obrigada. Bom, primeiro é um prazer participar. Eu acho que foi um encontro, assim, né? Alguém lá em cima estava organizando para a gente se encontrar, foi muito legal. E sim, é uma fase muito complicada, já passei por ela, né? Já estou há 8 anos na menopausa, então eu sei o quanto é complicado. E eu sei que é muito importante que a gente consiga ter um atendimento integral para essa mulher, porque ela precisa de um apoio integral, né? Muitas pacientes acham que basta o hormônio para que a vida delas mude. Não é um passe de mágica, é mudança de tudo, né? A gente precisa cuidar de tantos aspectos dessa mulher e a gente precisa estar preparada para isso. Vamos começar pelo começo, para quem não entende nada. Eu mesmo, o que eu entendi de menopausa? Minha mãe chegava em casa dos plantões, né, tirando o sutiã. E tirava o sutiã, e o que é isso? Tô morrendo de calor, tô morrendo de calor. E eu vi essa situação se repetir por várias vezes. Então, na minha cabeça, quando chegasse a menopausa, eu iria sentir muito calor. Mas não houve ali uma conversa, uma explicação, eu também pequena. Então, se a gente estivesse aí realmente, como abrindo o consultório, doutora, quando é que isso começa? Com quem? Para todo mundo é na mesma idade? E tem essa diferença realmente, o climatério e a menopausa? Isso quer dizer que é a hora que eu já estou realmente velha ou que eu não engravido mais? Desmistifica para a gente, porque descomplicar já é o que ela faz. Vocês vão ver nas redes sociais que estão aqui na descrição com a gente. Bom, é o seguinte, então, de uma forma muito prática, menopausa é a última menstruação da mulher após 12 meses. Então, é um diagnóstico que você só vai dar depois de 12 meses que ela estiver sem menstruar. Então, é a última menstruação dessa mulher. Isso é conceitualmente menopausa. Agora, climatério é aquela fase em que a gente começa a ter a deficiência dos hormônios, os hormônios começam a cair, e a definição, se você for procurar num livro, você vai encontrar que climatério é a transição da fase reprodutiva para não reprodutiva. De forma muito simplificada, é isso. E aí começa, assim, depende muito da idade, mas a média, né, é em torno de 45 anos. Eu fui uma exceção, né, mas normalmente 45 para cima. E aí esse climatério, ele se mantém por um longo período, até depois que passa a menopausa, e aí a gente vem da pós-menopausa. Me veio uma coisa na cabeça aqui, nada na sequência, mas vou perguntar. A Cláudia Raia, por exemplo, quer dizer que ela não tinha entrado no climatério ou na menopausa? Nossa, mas me veio ela claramente, assim. Para mim, eu vou te ser muito sincera, eu acho essa história muito nebulosa, sabe? É muito... Eu não vou dizer que para a medicina né, é impossível, porque
Nada é impossível. Mas eu acho bem nebulosa. Eu acho que a história não é bem essa que foi contada, né? É muito complicado uma mulher passar pela menopausa, ter uma insuficiência ovariana absurda, os ovários atrofiarem, os hormônios caírem totalmente e, de repente, com 55 anos, ela conseguir engravidar naturalmente. Então, eu não, veja bem, essa Claro. é o meu entendimento, tá? Eu não acho que isso seja possível. Milagres acontecem, mas para mim é uma história bem nebulosa. Mas é porque tem outras mulheres, né? Tem outros casos de mulheres que engravidam com 48. Climatério, não menopausa. Ok. Climatério, eu tenho pacientes de 52 anos que ainda menstruam, mesmo que irregularmente, e o estradiol ainda não está 100%, mas ele está mantido. Agora, na menopausa, os ovários aposentaram, eles foram embora. Embora, eu tô brincando, assim, eles pararam de produzir, eles se aposentaram, né? Eles estão curtindo praia em Maldivas ali. Então, eles não estão mais produzindo hormônios. Como é que esse ovário que estava atrofiado, como é que essa mulher que estava menopausada voltou a engravidar? Então, ou ela não estava, Sim. não tinha passado pela menopausa, né? Laboratorial, os hormônios ainda estavam oscilando, ou a história não é bem assim. Voltando agora para as réis mortais, onde as coisas funcionam de forma natural, como é que a gente continua aí com relação aos efeitos, né? O que é que ela vai sentir ali no climatério, na menopausa? São efeitos diferentes? Bom, então, no climatério, o primeiro hormônio a cair é a progesterona. Então, muitas mulheres começam a ter um sono mais inquieto, mais superficial, elas começam a ter alguns despertares noturnos, algumas acham, eu levantei porque me dá vontade de fazer xixi, eu acordo. E aí, quando a gente pergunta para essa paciente, mas isso acontecia antes? Ela fala, pensando bem, não. Ou seja, então esse sono está mais superficial, que ela consegue perceber a vontade de fazer xixi e acorda. Normalmente ela tem um sono que ela começa a acordar mais cedo, começa algum tipo de irregularidade menstrual, então às vezes a menstruação passa a ser mais espaçada, ou às vezes ela tem alguns episódios, ela tem mais de um ciclo por mês. Mas, na verdade, ela leva isso em consideração, ela acha que é uma consequência de um estresse diário. Não, é porque meu filho está me dando problema na escola, porque meu trabalho é muito estressante. A gente tem essa tendência, né? A mulher Sim. a achar outras justificativas que não olhar para dentro. A gente começa a perceber que a gente está mais cansada, né? Sexualmente também, a gente começa a falar, eu prefiro dormir do que transar. Então, algumas coisas, mas não tão intensas no climatério. Ela começa a se perceber, assim, um humor mais instável, ela começa a se perceber mais irritada, às vezes mais melancólica. Eu tive uma paciente no consultório que ela falou, eu tô tão frustrada porque eu tenho tudo o que eu sempre sonhei e eu me sinto não grata pelo que eu tenho. Porque ela falou, parece que por tudo que eu consigo, ela falou, eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ter filho, eu sempre quis ter uma condição para viajar, aproveitar minha vida, e a gente tem saúde, e eu não estou feliz. Eu tenho uma tristeza dentro de mim que não se resolve. E não é uma coisa. Veja bem, eu não estou falando aqui que não exista depressão, não exista transtorno de ansiedade, não é isso. Mas uma mulher que vem clinicamente estável, que a partir do momento que ela começa a ter esses sintomas, irregularidade menstrual, um sono piorado, e começa a ter essa sensação, esse humor mais deprimido, a gente precisa avaliar se não é uma questão hormonal. Agora, já com a chegada da menopausa, muda um pouco, né? Intensificam-se os sintomas. É muito importante falar que fogacho não é o único sintoma. Então, mulheres, ter fogacho não significa que todo mundo vai ter. Tem mulheres que não têm fogacho e que estão passando pela menopausa. Em torno de 70% das mulheres, mais ou menos, têm os fogachos, mas esses 30% precisam avaliar seus hormônios. Então, assim, fogacho é um sinal importante? Com certeza.
Existem estudos que mostram que pacientes, mulheres que têm mais fogachos, têm maior risco cardiovascular, Uau. né? Mas não é só isso. Aquela mulher que não tem fogacho, algumas falam, ai, graças a Deus, eu não preciso fazer reposição porque eu não tenho fogacho. Não é, o objetivo não é só tratar esses sintomas, né? E aí acaba que aparecem outras coisas, aí o sono piora muito, assim, os despertares noturnos passam a ser muito frequentes, às vezes até uma dificuldade para iniciar o sono, uma ansiedade maior, a libido realmente vai embora junto com os ovários, pega a malinha e viaja. O ressecamento vaginal, né? Muitas mulheres começam a perceber uma flacidez vaginal maior. Aí tem os sintomas, né? Que não seriam, os sinais que não seriam visíveis, mas as alterações típicas da menopausa. A gente começa a perder massa óssea, pode caminhar para osteopenia, osteoporose, perda de massa muscular. Nossas unhas, cabelo, pele são alteradas. Nossa memória, o raciocínio, a concentração, o brain fog, né? A gente, porque agora está na moda, não é névoa mental mais, é brain fog, mas tudo bem, é só, né? E isso atrapalha essa mulher que profissionalmente, nesse momento, a gente entende, né? É muito comum que essa mulher já esteja numa condição profissional melhor, então uma mulher que no cargo dela exige que ela seja assertiva, que ela seja né, uma pessoa que pondera e chega lá e acerta no que ela está fazendo, ela passa a ficar mais insegura. Eu posso te falar que eu tenho pacientes que falam, olha, eu era ótima para dirigir, eu pegava estrada, agora eu estou medrosa. Eu vou ultrapassar, eu fico, não, acho melhor não. Aquela mulher que às vezes ela vai num restaurante, ela inclusive escolhia o prato da família inteira, os drinks e tal. Hoje ela fala, nossa, eu fico olhando, eu falo, nossa, tantas opções, né? Nossa, então a gente fica mais, menos incisiva, Resolutiva. menos resolutiva. A gente começa a não ter tanta concentração, nosso foco dá uma diminuída. Então, às vezes, você está lendo um livro, você acaba de ler e fala, peraí, deixa eu ler de novo, porque eu esqueci quem é o personagem, eu não estou lembrando exatamente da história. Então, os sintomas são muitos, né? A gente está falando dos mais comuns, mas tem os menos comuns. É muito comum, quer dizer, é menos comum, mas é frequente nessas pacientes, a coceira, né? Aquele prurido na pele que não se resolve, a coceirinha no ouvido, zumbido no ouvido, a síndrome do olho seco, os olhos ficam mais sequinhos, porque a gente também tem receptor nos olhos, uma saliva mais espessa, o hálito pode mudar. A osteoartrite, que não é tão pouco comum assim, que é uma diminuição importante do líquido sinovial que fica entre as articulações. O envelhecimento faz isso, mas a menopausa dá uma acelerada boa nisso. Então começa a ficar osso com osso, a gente começa a ter maior desconforto articular. Então é muita coisa. Eu já estou amedrontada aqui, eu vou correr e vou pular. Como é que a gente resolve isso? Pelo amor de Deus, porque é desafiador você pensar nisso tudo. O bom é que... Só é por isso que eu tô aqui, tá? Por favor. Porque você imaginar, né, que todos esses sintomas, por exemplo, você estava falando, eu prefiro ficar sem transar, com o que for seco, o olho seco, do que não ter assertividade, algo que me dá tanto prazer, o meu trabalho, que preciso realmente, quando a gente chega nessa faixa, ou a mulher está bem casada ou não, mas continua, ou está divorciada, é o meu caso. Então, você imagina pensar em que, nesse momento que eu estou, num momento de recuperação, né, de N situações que foram ali modificadas em virtude dessa situação, e eu preciso da minha resolução, da minha assertividade. Só de pensar que algo fisiológico pode me tirar isso num momento que é tão importante, vamos para essa entrevista correndo. O que a gente faz diante disso tudo? Então, vamos pensar numa ordem que você me falou. O fogacho, como é que a gente resolve essa questão da flacidez, essa questão da mulher que está ainda ali e o marido, se for da mesma idade, ela quer, né, tem vontade, ama, mas não está tendo mais desejo. Você pode ir explicando paulatinamente aí um a um, ou existe uma solução que vai solucionar tudo? Não existe mágica. Ok. Não existe mágica. Seria maravilhoso, mas não existe mágica. E é importante falar que as pessoas acham que fazer a reposição hormonal, os problemas todos vão acabar. Seria
muito bom se existisse uma pílula mágica, mas não existe. Então, assim, sim, a reposição hormonal para quando não há contraindicação, quando uma reposição hormonal bem indicada muda a vida de uma mulher. Mas, primeiro precisa avaliar se há alguma contraindicação, essa paciente precisa ser investigada. Eu brinco com as minhas pacientes que eu viro elas de cabeça para baixo, e viro mesmo, porque eu preciso ter certeza de que está tudo, né, tudo nos conformes. A gente tem que investigar histórico pessoal, histórico familiar, todas as patologias que essa paciente tem, todos os exames, para que a gente faça com segurança. Eu sempre brinco com elas que eu gosto de dormir tranquila e gosto que elas durmam tranquilas. Então, precisa ter segurança, né? Mas além da reposição hormonal, que a gente vai melhorar, porque a gente vai voltar a alimentar os receptores, existem outras coisas que são muito importantes. Essa mulher precisa entender que ela agora passou de fase, como se fosse um videogame. Agora ela tem novas habilidades. Eu sou das antigas, então, Street Fighter, que você mudava de fase, vinham novos personagens ou com novas habilidades. Mas isso. Isso precisa ser entendido. Essa mulher precisa entender que agora, mesmo aquela que era mais sedentária, aquela que, eu era meio desanimada, musculação, a tonificação muscular faz parte do tratamento. Uma boa alimentação rica em proteína, equilibrada em carboidrato, com muitas fibras, faz parte do tratamento. Cuidar da saúde mental, porque a mulher tem a tendência a cuidar de todo mundo, menos dela, né? E esse é o momento de falar, peraí, gente, agora vamos inverter essa relação. Agora eu vou cuidar de mim para que eu possa cuidar de vocês. É a coisa do avião, né? Eles não ensinam que primeiro a gente põe a máscara na gente para... É isso, porque esse momento, essa fase de climatério e menopausa, eu posso falar isso com propriedade, né? Vendo por ambos os aspectos, como médica e como paciente, é um momento que a gente se sente afundando. E a gente não compreender isso e não ter o apoio, né, das pessoas que nos cercam. Eu não estou falando só de marido, de filho, não, mas estou falando de amigos, da equipe, de às vezes, do pessoas trabalho, que trabalham. que não entendem, não sabem o que você está Exatamente. passando, não são obrigadas, porque às vezes... Exatamente. E é isso que eu quero que fique muito claro aqui no consultório aberto. Nós não devemos responsabilizar as pessoas de saber nos tratar, sendo que nem nós mesmas estamos buscando. Você tem um livro, não tem? Tenho. Ela escreveu um livro para que a gente possa nos compreender, porque ela viu tão desesperador para essa mulher o que a gente vai viver. Só que se eu não tenho esse interesse em começar a entender o que está acontecendo comigo, como é que eu ainda quero cobrar depois que eu aprendi? E olha como todo mundo estava me tratando. Oi? Exatamente. As pessoas vão te tratar como você se trata. E a gente fica muito louca nessa fase. É verdade, então. Né? É verdade. Porque a gente... eu escuto isso tanto no consultório, e eu passei por isso, que eu não me reconheço mais. Eu não sei quem é essa pessoa que está aqui. Quando eu olho no espelho, eu falo, é ela com o olho um pouco cansado, um colágenozinho a menos, mas a gente não se reconhece. Então, em situações que você reagiria de uma forma, não conte com isso, vai ser diferente. E eu falo muito que o climatério é um Kinder Ovo, né? A gente não sabe o que vai encontrar dentro. É sempre uma surpresa. Então, cuidar da saúde mental é de extrema importância. Tirar um tempo para você, sabe? Um tempo que você não vai ser mãe, que você não vai ser esposa, que você não vai ser filha. É você vai cuidar de você. Um dia para fazer uma massagem, um dia para ir no cinema sozinha, sentar à noite, uma noite fresquinha, tomar o seu vinhozinho, pensar sobre as coisas. Cuidar de fazer alguma coisa que você realmente goste e fazer disso uma coisa frequente. Habitual. Sabe? E isso que você falou é muito importante. Se entender para ensinar para as pessoas que estão ao seu redor. Porque é o que você falou, se nem você sabe lidar com você, como é que você vai... Imagina um parceiro, e isso é muito comum, o parceiro fala, não, você está tendo um caso? Você não me ama mais? Por que você não quer transar comigo? E, na verdade, ela não quer transar com ninguém, entende? Então, às vezes, o parceiro, a parceira falam, nossa, mas você está tão grosseira, tudo que a gente pergunta toma uma patada. Os filhos, às vezes, falam, mãe, você só grita com a gente, você não sabe conversar mais, você está sempre irritada. A família, às vezes, fala, nossa, vamos viajar no final de semana. Ai, não, mas você está sempre tão cansada. Nossa, o que você faz que você está tão cansada, tão mal-humorada?
Então, lidar com isso e lidar com essas cobranças é mais difícil ainda. Então, entender que isso precisa, De um um olhar. grupo de ações, né? Sim. E em relação à parte de cuidado da região íntima, né? Cuidar da saúde íntima, que muitas pessoas ainda acreditam que isso é uma futilidade, cuidar da saúde íntima, cuidar da flacidez, fazer um preenchimento, fazer um laser, fazer uma cirurgia íntima, porque pode acontecer e é muito frequente que os pequenos lábios cresçam. E isso atrapalha, sim, a vida sexual dessa mulher. O ressecamento que vem, ela começa a ter dor, desconforto para ter relação. Ela já não está com tanta vontade. E E aí ainda. vem o ressecamento, ela fala, por que eu vou transar se eu estou com dor e se eu não estou com tanta vontade? E outra, e se você transa com dor, você poderia estar se cuidando, reconhecer esse momento e não se violentando. E daqui a pouco isso vai te gerar raiva da outra pessoa, como se ela estivesse Exatamente. obrigando, e todo mundo passando um problema que não é sobre amor, ou ausência ou presença dele, não é algum problema no casamento, e pode ser que, em virtude dessa ignorância, quantas relações se desfazem nessa Exatamente. época. Exatamente. E isso muda a vida sexual, né? Porque sexo também é um dos pilares da nossa saúde, Sim. né? Então, entender que cuidar da sua saúde íntima é tão importante quanto todos os outros, as outras ações que a gente está falando aqui, é fundamental, Muito. Eu né? falo isso para colegas de trabalho. Se você está depressiva, ou teve um diagnóstico de ansiedade ou qualquer outro transtorno, e você simplesmente toma a decisão de que eu não vou tomar remédio, primeiro você não está sendo irresponsável só com você está sendo irresponsável comigo, que sou sua sócia, sua colega de trabalho, com as pessoas que não são obrigadas. Gente, doenças emocionais são contagiosas, tá? E não são palpáveis, né? E aí vem um comportamento, e aí isso vai tão longe, vou até voltar aqui para. Você falou que não gosta que fale perereca, né? Não vou falar perereca para. Vou até voltar para cá, porque dá para a gente falar tanto sobre isso. Exatamente. Só que a gente, na menopausa, simplesmente estou corrida com outra coisa, estou cuidando de outra coisa, não está se percebendo. Se isso vai acontecer, vamos investigar. Não é justo permitirmos que os nossos filhos passem por isso, que o nosso casamento se acabe por isso. Não vai passar. A gente se prepara para ter um neném. A gente se prepara para a velhice dos nossos pais, como é que a gente vai se dividir para essa fase e por que não? Ou vamos abrir o olho para a gente se preparar para essa fase, porque está aí alguém que está vivendo, que é médica, falando o que é fisiológico, vai acontecer, né? Vai, é inevitável. E é muito importante, porque a gente está falando aqui do ressecamento, mas existem pacientes que a elasticidade vaginal diminui tanto que elas têm fissuras quando elas têm relação. Então, ali na entrada da vagina, rasga. E isso é extremamente doloroso, né? Então, existem procedimentos que a gente pode fazer ali, melhorando a elasticidade, a lubrificação. Porque o que acontece? A nossa parede vaginal, quando a gente está em fase reprodutiva, ela é como uma almofadinha, cheia de ondinhas. Então, quando você tem relação, a sua vagina, na fase reprodutiva, abraça o pênis ou qualquer coisa que você vai colocar dentro. Mas, quando a gente vai, né, com a perda de colágeno, que a gente... Acha que é gente, só pelo no amor de rosto? Deus, a gente não pede colágeno só no rosto. A gente pede também na vagina. Então, quando a gente começa a perder o colágeno, essa parede que antes era fofinha, ondulada, ela passa a ser muito fina. Então, muitas pacientes começam a falar, olha, quando eu tenho relação, eu não sinto, parece que o pênis não entra em contato com a vagina, entra direto, porque perde as ondulações e afina muito. Então, quanto mais fina essa parede, menos vasos sanguíneos, menos nutrição, menos hidratação, menos elasticidade. E aí ela vai gerando dor, né? Outra coisa que acontece, além de tudo isso, para atrapalhar a vida sexual, é o crescimento do capuz do clitóris. Então, ali na pontinha do clitóris tem né, o capozinho dele, ele começa a crescer, e aí vai ter menos espaço para contato com o clitóris. E a gente sabe que o orgasmo clitoriano é o
o grande boom, o ápice da mulher. Então, várias coisas vão acontecendo. Flacidez dos grandes lábios também. Então, às vezes, a paciente fala: olha, meus pequenos lábios cresceram muito, meus grandes lábios estão mais flácidos, eu não gosto de transar de luz acesa, meu marido gosta, eu tenho vergonha, eu não quero que ele faça sexo oral em mim. Então, muda muita coisa, sabe? E tem muito tabu envolvido. Nó, demais. E eu vejo muitas mulheres falando, comentando no Instagram, e não julgo não, tá? Essa é a realidade delas. Mas elas falam: não, o homem gosta de vagina, não interessa do jeito que tá. Eu acho que mulher tem preferência em relação aos homens, né? Maior, menor, né? Se tem fimose, se não. Eu acho que do mesmo jeito que a gente quer um tênis que esteja esteticamente sem fimose. Eu, particularmente, vi um, né, na trajetória. Aí, gente, falar isso em público é muito legal. Eu acho que tem coisa que com a idade também a gente tem uma tranquilidade. A gente vai daí também, a gente perde um pouquinho do filtro. Do filtro, né? Mas essa é interessante, porque para justificar que ninguém é obrigado a lidar com uma situação esteticamente ruim, visivelmente, por negligência do outro, porque fimose tem como claro. fazer uma cirurgia. Gente, tem tudo para fazer. Tem um colega, Uro Iandro, muito competente, inclusive. Vou trazer para a gente entrevistar. Ele trabalha com. Eu brinco que ele sou eu de calça. Porque ele faz as mesmas coisas que eu em homens. Então, ele faz aumento da circunferência peniana. Até fiz uma live com ele falando sobre as técnicas. Gente, ele pode aumentar o comprimento, ele pode melhorar o tônus né, da musculatura do pênis. Então, poxa, não precisa. Gente, não precisa. Sem julgamentos, porque Sim. eu percebo que quando a gente fala desses procedimentos, uma vez uma mulher escreveu no Instagram: deixem as pepecas livres. Eu falei: mas eu estou deixando, eu só estou esclarecendo. Para você ter uma ideia como existe um tabu tão grande, eu fiz um post no Instagram há muito tempo falando, sim, os pelos pubianos também embranquecem, e explicando. Embranquecem, inclusive nem o laser pega mais lá, tá, gente? Exatamente. E aí, eu recebi um texto desse tamanho pelo direct dela falando que... veja bem, eu só estava falando que quem quiser, existe tinta para isso. Que não poderia ser tinta de cabelo, que é uma região muito sensível, que tem tinta especializada nisso, tem uma tinta americana que o pessoal usa. Mostrei o nome. E ela escreveu um texto gigante para mim, falando que eu sou um desserviço. Que como é que eu falo isso? Isso é que a escravidão já passou, que eu tô colocando mulher como objeto. Oi? Eu pensei em responder. Mas você economizou. Mas eu bloqueei. Faz sentido, né? Eu o gasto acho de que energia. eu falei, é profilaxia, dá por reação. Eu falei, não vou. Eu acho que esse tipo de pessoa não precisa estar ali. Primeiro que né? ela não vai mudar de ideia. Não, e eu nem. Para escrever, para gastar um tempo, é o que a gente falou de tempo, né? Dessa forma, sendo que, se isso é uma grande verdade para ela pode guardar. Exatamente. O Instagram é seu. E tá tudo bem também a gente entender que quem está na rede social vai ouvir e é uma oportunidade desligar ou Mas pra fazer você ver o tamanho do tabu. Do tabu. Só fechando a ideia, por que não ficar esteticamente melhor? É igual tanta gente fala para mim: não quero envelhecer bem. Eu respeito se você não quer fazer uma incisão no seu rosto, normal. se você não quer fazer nada disso, e se você não quer, você quer deixar a sua vagina flácida, e isso em casa tá tudo bem, é uma opção. O que a gente está trazendo aqui é só outra opção. E, mais importante, deixar as pessoas que desejam fazer livres para escolher. Por quê? Porque a gente não julga quem não quer, mas julgar quem quer, isso não é justo. E outra... Causar constrangimento, sim, é muita coisa. Eu quero e vou, e a gente vai acertar isso aqui, ao vivo, porque é muito fácil quando as pessoas, ao vivo, né, deixar isso registrado,
falam, né, e não faz. Eu conheci uma pessoa, acompanhei, a Selma, ela com certeza vai estar assistindo. Ela é super, desde a gente mais nova, ela sempre cuidou, usava cinta, afinava a cintura, e ela fez, e ela falou, gente, ficou muito bom, e ela muito feliz, e a gente vai falar disso agora, se dói, se não dói, e eu quero, e eu posso não estar transando com ninguém, não é pra ninguém. É pra Eu você. quero ver minha perereca mais em cima. Gente, porque vai mesmo, né? A flacidez vai acontecendo. E se você não fez a depilação à época, porque eu fiz depilação a laser, eu acho que com 39, e até lá ainda estava, mas a gente na pandemia acabou deixando com mais tempo, e realmente eu vim descobrir que o branco Não pega. não pega. Então, da perna ainda vai. Ainda bem que a parte superior ali já tinha ido, mas ainda ali internamente, que eu não queria mais pelo, não vai, nasce. É. Então, se Porque você tem não tem tropismo informação... pela cor, né? Pela melanina ali, branco. E sendo mais clara, que eu sou mais clara, você não sabia ali se era outro tom, É. então já era. Mas a gente não está fazendo propaganda, continua tudo bem do lado de cá. Doutora, o que fazer para a flacidez? E depois para os grandes e pequenos lábios, que se for muito grande, como é que é essa cirurgia? Corta? Como é que funciona? Bom, em relação à flacidez, a gente está falando aqui de 2 tipos de flacidez. A gente tem a flacidez do canal vaginal, e aí, certeza, é o laser, sem dúvida nenhuma. O Do laser canal onde entra... do canal, a vagina, lá dentro da vagina. Essa flacidez é uma coisa que incomoda, inclusive algumas pacientes se queixam da saída daquele ar, né, quando tem a relação, que são os flatos vaginais. Isso, para quem tem uma flacidez maior, é mais frequente, né? Isso, o laser para flacidez é maravilhoso, porque lembra aquilo que a gente falou da camada fininha do canal vaginal? Ele espessa isso. Então, ele Legal. melhora ali, ele estimula a produção de colágeno, ele vai espessar aquela parede. Isso significa que mais colágeno, mais vasos sanguíneos, mais nutrição, mais elasticidade. Então, a gente volta, claro que não 100% ao que era na fase reprodutiva, a gente precisa esclarecer isso, mas melhora infinitamente. E para a flacidez, então, o laser, sem dúvida nenhuma. O laser também melhora a textura da pele, mas em relação à flacidez, ela pode externa, né? Aquela flacidez dos grandes lábios, depende do grau de flacidez. Quando é uma flacidez leve, o laser é maravilhoso porque ele vai engrossar aquela pele, então ele vai melhorar o tônus da pele, vai melhorar a flacidez. Agora, quando é uma flacidez muito intensa, uma paciente, por exemplo, que perdeu muito peso, ou que não faz uma boa ingesta de colágeno. Ou até de proteína, Exatamente. Paciente, por exemplo, halterofilista, ou que faz crossfit, é uma coisa que acontece muito, que diminui muito a gordura, porque essa flacidez externa, ela tem a ver com perda de colágeno, mas também com a perda de gordura. Então, às vezes, em casos muito extremos, eu pego muita paciente bariátrica, pós-bariátrica, que foi uma grande perda de peso, e que às vezes os grandes lábios, que são as bochechinhas ali, elas ficam pendentes, porque perde muita gordura e colágeno naquela região. Então, em caso extremo, o que a gente faz? A gente faz o laser para melhorar a textura da pele, e num segundo momento a gente faz um procedimento que chama labioplastia maior. Exatamente. Então, essas bochechinhas de fora aqui... Gente... Você abre um aí na sua casa, você ficar distante, tá? Então, aqui... Isso, aqui nessas bochechinhas aqui, ó. Chega mais perto aqui. Aqui, ó. Essas bochechinhas... E isso é mais fechadinho, né? Essa é a... Essa ela tá de perna aberta aqui. Pepeca dos sonhos, como eles falam. Mas essa bochechinha, né? Os grandes lábios, quando eles ficam muito flácidos... A gente melhora a textura da pele primeiro. E ele suspende ali de novo. Isso, quando é leve. Agora, quando ela é intensa, a gente primeiro prepara a textura da pele e, num segundo momento, a gente recorta esses grandes lábios e fecha. E, se for preciso, depois preenche. Fica lindo. Fica perfeito. Então, vamos lá, de novo, para a gente entender isso.
aqui os As grandes e bochechinhas. os que ficam para fora, os pequenos. Isso. Que nem todo mundo tem pequeno, né? Que eu fico pensando, por que que o nome desses pequenos lábios não são grandes lábios? Eles Mas são. vamos lá. É porque grandes são os de fora. Os de fora, né? Exatamente. Então, aqui, se tiver meio Flácido. caído, flácido, vai haver uma incisão, Isso. une, aí É. como vai ficar Posso te magrelinha, mostrar? pode. Aí você Mostrar mostra pra aqui. lá. Gente, olha só. Aqui são os grandes lábios. Quando eles ficam muito flácidos, o que que a gente faz? Primeiro, a gente vai trabalhar essa pele aqui, melhorando a textura, tá? A gente, para fazer esse procedimento, precisa ter a depilação a laser, porque não pode ter folículo, não pode ter pelo aqui. E aí a gente faz uma incisão aqui, ó. Faz uma incisão como se fosse uma cuia. Uhum. E aí junta. E aí, se essa incisão, se essa região vai diminuir, a flacidez realmente vai acabar, porque você vai repuxar tudo. E aí, se tiver ainda com pouca Magrelinha. gordura, a gente preenche. Fica. Ah, me desculpe. Fica Bonitinha. muito lindo. Tá. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que fica muito lindo. Você fez? Não, mas eu fiz em paciente. Eu já fiz a labioplastia menor. Que Eu é... já fiz a ninfoplastia. Ok, então Há ficou muitos claro anos aí atrás, de forma antiga ainda, com bisturi a frio. os seus pequenos lábios eram muito grandes. Isso. E aí, o nome dessa cirurgia, Ninfoplastia ou labioplastia menor. ok. Então, entendemos a dos grandes lábios, né? Flacidez, vai preparar a pele, depois vai cortar. Exatamente. Se ficar magrelinha, coloca. O preenchimento E com o ácido preenchimento hialurônico. Então, tem que ir refazendo, se emagrecer de novo, se Exato. terminar. Até porque o ácido hialurônico ele tem um prazo de validade, né? Uhum. Ele dura ali em torno de 1 ano, mais ou menos, mas importante. A função preenchedora dele dura 1 ano, mas ele vai fazendo uma poupança de colágeno ali naquela região. Então, inevitavelmente, você vai ter uma melhora da textura daquela região. Às vezes fica extremamente fininho. Aí a gente precisa dar uma engrossada nessa pele. Só o laser para a gente voltar a uma coisinha. Eu imaginei, porque eu nunca vi, nunca pesquisei o procedimento. Ele é feito igual uma ultrassom? O laser Exatamente. Internamente, mas a gente faz externamente também. Ok, então internamente é como é que é o nome É daquele uma aparelho? ponteira, né? Uma Que ponteira. a gente usa isso. E faz. E ele vai lançando o laser em toda a cavidade, todo o canal vaginal. Ok, daqui a pouco a gente fala se dói. Vamos continuar só com a parte Tá. boa, né? E aí, venho com esse laser na parte externa também, para Isso. poder cuidar da Para flacidez. retrair, espessar, estimular a produção de colágeno naquela região. E nessa época, não só a questão da menopausa, mas com o envelhecimento, os pequenos lábios também estão flácidos, se já eram... E tendem a crescer. Ah, beleza, Os né? pequenos lábios. Eles tendem a escurecer e crescer. Mulheres, vamos lá. Então, isso é uma forma de clarear também quando você faz a ninfoplastia, porque as bordinhas ficam mais escuras. E a ninfoplastia, como é? Como é feita? A ninfoplastia ela pode ser feita a frio, né? Bisturi, que a gente não é muito mais usada, porque a gente tem tecnologias que hoje facilitam isso. A gente pode fazer a laser, só que cair com uma outra ponteira, com a ponteira cirúrgica, e a gente pode fazer com Evitronic, que é uma energia similar ao laser. São tecnologias diferentes, com aparelhos diferentes, mas que têm a mesma função. Corta e coagula ao mesmo tempo. Corta e vai cauterizando. Corta e cauteriza. Então tem menor... Aí, né, qual seria a vantagem ali do laser e do Evitronic sobre o o bisturi a frio? Menor tempo de cirurgia, menor edema, ou seja, menor inchaço, menor tempo de recuperação, é mais rápido. E você precisa suturar menos, porque o que a gente faz? A gente faz uma sutura intradérmica bem bonitinha para ficar tudo a bordinha fechada, exato, para costuradinha. você não fica muito lindo. Consertamos os grandes, agora os pequenos, vai que você tem todos os problemas, deixamos tudo durinho de novo por dentro e por fora, ainda sobra o clítoris, que vem aquele... O capuz do clitóris. Aí chama capusplastia. Que não é aquele capu de fusca que falava, Não, porque isso não, é não. em cima. Isso é É Isso outra. é um monte púbico, O Ok. que a gente está falando é o capuz do clitóris.
Uhum. O clitóris, ele vem, porque se a gente fizer uma analogia, o nosso clitóris corresponde ao pênis. Os grandes lábios à bolsa escrotal, né? Então, aquele capuzinho do clitóris, inclusive algumas pessoas chamam de fimose de clitóris. Ai, que horror. Então, é o capuz. Uhum. A gente não pode expor demais, porque senão essa paciente vai sentir desconforto, mas quando ele é totalmente coberto, fica difícil atingir orgasmo, porque o orgasmo clitoriano, para a mulher, gente, quem não Quem não teve, sugiro que tenham. E a capusplastia, ela melhora muito isso, né? Porque você expõe, claro, de uma forma segura, para que não haja desconforto, mas melhora muito. Assim, eu acho que do ponto de vista de prazer. orgasmo, eu acho tudo. que faz muito. Eu até já conversei com uma sexóloga, que eu gosto e respeito muito, mas ela fala: ah, mas sexo é um conceito mais amplo. Eu falo: tá bom, mas nada igual a um orgasmo clitoriano. Ponto. E aí ela ri, mas ela fala: mas eu falo: tá bom, mas não tem nada igual. E ainda há algo mais a fazer que a gente melhora esteticamente, gente, só que é funcionalidade, é saúde também, né? Você pensar em dor, você pensar nesses pequenos lábios tão grandes a ponto de estar entrando junto com o pênis. Ser desconfortável se a paciente faz bike indoor, se ela faz ciclismo, se ela faz equitação. Às vezes até do ponto de vista de constrangimento, quando ela coloca uma legging, então fica, né, aquela marcadinha, fica aquela coisinha divididinha, e isso incomoda, então ela fala: eu fico puxando a blusa toda hora. Às vezes uma calça jeans apertada incomoda. Não, é importante, gente, cirurgia íntima, procedimentos íntimos, não são só estéticos. E se forem estéticos, tudo bem, cada um faz o que quer e a gente apoia isso totalmente. Mas trabalhar também a parte da funcionalidade é muito importante. Então tem como consertar a frente. Como é que é o nome? A frente está falando do monte pubiano. Do monte pubiano. O monte pubiano, que você tem que pessoas fazer que têm menorzinhos. isso. Está falando do monte pubiano aqui em cima, monte pubiano aqui em cima. Então, quando a paciente é mais cheinha, às vezes ela até emagreceu, mas ainda ficou com aquele acúmulo de gordura. Eu não faço esse procedimento, mas existem excelentes cirurgiões plásticos que fazem. Vai fazer uma lipo de monte púbico. Existem algumas enzimas que a gente pode usar, mas aí teria que ser uma coisa muito discreta, localizada. Não dá para fazer no monte púbico inteiro. Então, quando tem um monte púbico maior, faz-se a lipo. Às vezes, quando é muito grande, a gente sabe que vai ter uma flacidez, né? Aí você pode fazer uma incisão e suspender, tirar o excesso, suspender, lipar. O resultado fica muito bom, né? Hoje em dia a gente tem jeito para tudo. Inúmeros procedimentos. E voltando, né, na questão novamente da menopausa, dessas consequências, de evitar, são coisas que nós mulheres temos que olhar, nos preocupar, porque esperar isso, esse gerenciamento de outra pessoa, não vai ter como. Então, quanto mais você conhecer, você buscar, você comprar um livro, você conversar, fazer parte de grupos, gente, é realmente se unir. As pessoas semelhantes, elas se entendem mais. Conhecimento é poder, né? Não, totalmente. E como você não quer, né, alguém que não se preocupe, eu não vou nem falar de barriga, porque a gente não pode falar nada, né? Mas se você gosta do seu marido gordinho e ele fica muito magro, você não vai gostar. Então, o quanto você quer algo do outro, se você ainda gosta, se ainda tem esse desejo, porque você não está nem se preocupando mais, né? Pode virar o trambolho para lá, vamos pensar sobre isso. Agora, se não, se cuidar é manutenção dessa relação. Também. E trabalhar a autoestima é tão importante, né? A gente se sentir bonita, a gente se sentir gostosa. Eu acho isso, para mim e para muitas pacientes que eu tenho, muitas amigas que eu tenho, é bastante importante. Gera autoconfiança, você vai ficar melhor no trabalho, você vai ficar melhor para a vida, você vai ficar melhor mãe. Eu não sei ainda a da perereca e quando fizer, prometo contar o resultado. Agora, o que é colocar um peito quando você, né, quem já fez cirurgia de silicone ou qualquer outra,
Gente, aquilo é transformador, é igual cabelo É, para quem tem pouco e coloca aplique. Então é essa mesma sensação, não é porque ninguém está vendo, você está vendo. E exatamente. se não faz diferença, tá ótimo. De procedimentos, então, falamos Na todos que vão verdade, tem solucionar alguns ainda, né? Para as fissuras que a gente falou, a gente aquele pode colocar cortezinho. ali os bioestimuladores de colágeno, que a gente pode fazer também, porque precisa trabalhar a entradinha onde tem as fissuras, precisa revitalizar aquele tecido, né? Existe o clareamento íntimo, que é um pouquinho mais complicado, porque é um processo, a paciente acha que ela chega ali, vai fazer um procedimento, vai embora e clareou, não é. Inclusive, precisa fazer manutenção em casa, né? O laser, por exemplo, ajuda no clareamento, mas não é para todo o subtipo de pele, porque existem as classificações. É uma coisa legal de se falar para quem quer fazer clareamento. O clareamento vai acontecer até a cor da sua areola. Não vai clarear Hum, mais do que isso. Não adianta, se você tem areola mais escura, achar que os seus pequenos, os seus seus grandes ou pequenos grandes lábios lábios vão vão ficar. ficar. Não vai mudar. E outra coisa, pequenos lábios não se clareiam. Não consegue clareamento. Ou seja, é só externamente ali Exatamente. mesmo. E aí o que a gente faz? A labioplastia, a ninfoplastia, a gente faz e tira aquela borda escurecida. Pronto, que aí E vem a aí clarinha. fica top. Gracinha. Ok. Finalizou com os procedimentos, Sim. né? Ok, então os procedimentos vão amenizar, né, toda essa questão, principalmente sexual, só que a gente não falou da questão da lubrificação. Esse tem solução? Ou Esse também o O laser vai. laser é que vai fazer isso. Quando o laser Uau! espessa essa mucosa, melhora ali a produção de colágeno, estimula a produção de vasos sanguíneos ali, a hidratação e a elasticidade são devolvidas. Óbvio que se uma paciente essa mulher faz a terapia hormonal, isso vai melhorar infinitamente mais, mas muito mais. Agora, pacientes, por exemplo, que têm contraindicação, pacientes que estão fazendo tratamento para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, vários tipos de câncer, o laser ali ajudaria muito. Então, a gente usa o laser e a gente faz o hidratante vaginal. Então, não tem como não conseguir resolver. É uma Melhora. questão de entender a necessidade da paciente e a gente poder usar tudo que a gente tem hoje disponível. E isso só vai acontecer numa consulta com alguém que realmente é especializado, que compreende, que se aprofundou nisso e vai poder te gerar todas essas possibilidades, né? A terapia hormonal, vamos esclarecer isso. Você já trouxe, inclusive, algumas contraindicações aí, quem está tratando de câncer, quem tem alguma. Quais são as contraindicações? A terapia hormonal é a reposição hormonal, né? Isso. Então vamos começar. Quais são os hormônios que, nesse período que a gente entra, vão reduzir, zerar? Como é que acontece? Bem beabá, igual você tem Tá. explicado tudo aí, bem bonitinho. Então, assim, o que a gente vai ter debaixo de deficiência? Quais são os hormônios que vão estar deficientes ali nessa fase? Então, progesterona, estradiol, estriol. E lembrando que em 70% ou até um pouco mais, a testosterona nas mulheres. Então, a gente procura repor isso. Agora, contraindicações, elas têm as absolutas e as relativas. Tudo vai depender da via, mas absoluta, câncer em atividade, principalmente o ginecológico, tá? Ok. Então, mama, útero, endométrio. Agora, isso são as absolutas. Meningioma, por exemplo, não poderia usar progesterona, mas é também relativo. Mas paciente que tive hepatite, meu fígado não está 100%, mas eu já tive alta do acompanhamento. Relativo, depende da via que você vai usar. Se você usar estradiol transdérmico, ele não tem primeira passagem pelo fígado. Então, a gente vai fazer acompanhamento. Pacientes que têm alguma patologia, eu acho extremamente importante que a gente trabalhe junto com o outro colega médico especialista que acompanha ela. No Então, caso, se for o psiquiatra, trabalhe junto exatamente. com eles. Na verdade, o psiquiatra não teria contraindicação, porque não tem contraindicação
concreto em nenhum órgão, mas, por exemplo... Mas o efeito de uma testosterona, por exemplo, para um paciente que tem ela vai melhorar. depressão, Ela vai ansiedade melhorar e muito. transtorno bipolar. O psiquiatra vai agradecer, com certeza. O que a gente fala é porque patologias psiquiátricas não são contraindicações nem relativas. Nenhuma. Nenhuma. Então, por exemplo, paciente que tem enxaqueca crônica, por exemplo. Então, o ideal é que o neuro participe disso. Paciente que tem, por exemplo, vários hemangiomas hepáticos no fígado. Então, é bom que o hepatologista esteja acompanhando. Normalmente, o paciente tem um nódulo de mama que está fazendo acompanhamento, que não tem característica suspeita, mas ela tem vários nódulozinhos. Eu tenho um colega mastologista que eu sempre peço o parecer dele. Então, paciente que tem inúmeras varizes, diabetes, a gente tenta trabalhar juntos. Isso é extremamente importante. Então, você entra em contato... Eu mando um pedido, porque não dá para eu entrar em contato com os colegas, porque o volume é grande. Sim. Mas eu mando um parecer, faço um relatório, peço um parecer, e o colega me responde também pelo relatório. Esse documento é anexado e a gente vai acompanhando. E a paciente vai levando para um e para outro até vocês tomarem uma decisão conjunta. Sensacional. Exatamente. Isso é uma terapia responsável e segura. Maravilha. E então nós falamos dos hormônios, e aí você faz um exame, vê o que é o nível normal e percentualmente traz novamente para essa mulher os hormônios naquele nível. Isso, a gente vai ver o que serve para ela, qual seria... A gente tem que individualizar tratamento, né? Não dá para mesmo... Eu tenho pacientes que são irmãs e têm dosagens diferentes. Então, a gente precisa chegar no nível ótimo dela. O que seria o ideal? Quando eu digo nível ótimo, não é um nível alto, é um nível ideal para que ela não tenha os sintomas, para que ela tenha proteção, né, do endométrio, das mamas, do coração, para que sejam níveis que ela melhore a qualidade de vida sem afetar ela de alguma forma, sem exageros. Entendi. Aí, de quais formas hoje, e se são permitidas, as mulheres podem estar fazendo essa reposição hormonal? Porque tem gente que usa gel, tem gente que usa chip. Como é que essa... Tá, então a gente tem, depende do hormônio, tá? Então, por exemplo, estradiol. Estradiol eu não uso via oral. Por quê? Eu não prescrevo via oral. Porque a gente aumenta a chance de eventos tromboembólicos, porque tem a primeira passagem pelo fígado. Não tem como a gente detectar ou definir previamente se essa paciente tem maior risco ou menor risco para ter um evento tromboembólico, uma trombose, uma embolia. Então, nesse caso, a gente não arrisca. É uma roleta russa que eu acho que não vale a pena. Né? Então, para estradiol, a gente poderia usar o gel transdérmico ou o creme transdérmico. Além disso, a gente tem o adesivo e a gente tem o spray, além do implante. Né? Isso em relação ao estradiol. Tem o estradiol vaginal, mas ele vai ter uma ação só local. Então, ele pode ser usado, mas ele não vai ter uma repercussão sistêmica, não vai tratar como um todo. A progesterona... Para quem tem útero, a gente indica o oral, porque tem que chegar num nível para que proteja o endométrio, não deixe ele engrossar muito. Para paciente que não tem útero, em alguns casos a gente pode passar transdérmico, mas não vai ter tantos benefícios como via oral. E a gente pode usar vaginal, apesar de que eu acho que vaginal, eu acho muito chato ficar saindo o tempo todo... Um líquido. Creme, aquela pasta. Então, mas algumas pacientes, às vezes paciente que tem algum problema gástrico, naquele momento fazendo um tratamento, eu indicaria naquele período para que ela usasse via vaginal. O estriol vaginal, para melhorar a lubrificação, ajudar a ativar, alimentar os receptores ali da vagina. A testosterona nunca injetável. Seria né, o gel ou creme. Existem algumas farmácias de manipulação que confeccionam o adesivo, mas acho que vai depender muito da paciente. Eu tenho paciente, por exemplo, que tem criança pequena em casa e ela prefere usar o adesivo porque ela se sente mais segura, né?
Existem alguns casos que você poderia prescrever a testosterona vaginal também. Eu, particularmente, não tenho muito hábito de prescrever dessa forma, mas também pode ser usado em implante, lembrando que precisa ter consciência de que a gente não quer uma super mulher e que ela precisa de uma dose fisiológica. Isso é muito importante. Porque a mulher tem o entendimento que quanto mais testosterona, melhor. E não é assim, né? Testosterona em excesso inflama, engorda, irrita. Então precisa ter o bom senso Engrossa a voz, de dá definir, espinha. aumente clitóris. Mas isso é aquilo que a gente conversou antes. O problema não é a via. O problema é o que você vai colocar lá dentro. Então, eu sempre digo, não mate o mensageiro, não tem aquela história? Então, é a via. Quando alguém fala sobre chip, que na verdade não existe, o nome é implante hormonal, a gente precisa ter em mente que é só a via de administração. O que vai afetar ou não positivamente ou negativamente é a quantidade de hormônio que você vai colocar ali dentro. Então, não é o implante, é o prescritor do implante que vai fazer a diferença. Quem está prescrevendo o Exatamente, implante, prescritor. a dose, né? E a mulher, testosterona é um hormônio que tem no corpo feminino também? Sim, nós temos os mesmos hormônios que os homens têm, a gente tem. A diferença são as proporções. Homem também tem estradiol. A diferença é que ele tem muito menos do que nós. A gente também tem testosterona. A diferença é que a gente tem muito menos. E nós precisamos dela. Depende. Tem paciente que fala, não preciso, tá com níveis ok, tá se sentindo bem. Agora, uma paciente que tá se sentindo extremamente cansada, que tem estradiol, progesterona, estriol, tudo normal, tudo bonitinho, e que ela tá com um desejo hipoativo sexual muito baixo, ela não tem vontade, libido zero, tudo vai depender de analisar. É imprescindível? Não. A libido, ela é o hormônio Multifatorial. da libido. Ok. Às Mas vezes você pode. Eu tenho paciente. Tinha, né? Não faço mais, não atendo mais pacientes jovens, mas eu tinha pacientes jovens que. Filhas de amigos, colegas, e chegam para mim e falam: o que eu faço? Eu não tenho desejo, 20 anos. Né? Se a gente imaginar a gente com 20 anos, pelo menos as pessoas que eu vejo, gente tem que usar um trem para baixar o fogo. Hoje, não, eu não tenho desejo. Multifatorial. O mundo hoje está diferente. Antes, para acontecer o sexo, era uma coisa trabalhosa, que as pessoas conquistavam, que tinha... Veja bem, eu não estou criticando, eu estou falando, eu sou dessa época. Uhum. Então era uma coisa difícil, você sabe que você segurava para que não acontecesse, aquilo te dava o desejo, te dava... Hoje é tudo muito fácil em tudo, hoje seus pais falam, olha, entra, deita, dorme aqui. Não estou criticando, acho que é super válido, cada um defendendo o que quer. Exatamente. Sim. Mas eu acho que é multifatorial. Acho que tudo que você tem muito à mão, talvez deixe de ser tão... Interessante. Você não deseja tanto. E eu acho que tem muitas coisas também, né? Anticoncepcional desde muito jovem. Eu acho que... eu não tenho nem propriedade para analisar isso, porque eu acho que um sexólogo falaria muito melhor do que eu. Mas como eu sou uma palpiteira nata, eu observo muito, eu tenho essa minha teoria, que é só minha, não tem valor nenhum em nenhum lugar, é só minha mesmo. Mas, finalizando essa questão da libido, que é uma das consequências aí da menopausa, a progesterona e o estradiol, eles também, quando fazem essa reposição, melhoram na questão da libido e de todos os outros fatores. O estradiol, ele é o principal hormônio feminino, ele é a essência da mulher. É ele que faz a fêmea. Então, quando não adianta, por exemplo, você ter um estradiol baixo e fazer um monte de testosterona, porque você vai estar desequilibrada. Então, uma das coisas que melhora a inflamação subclínica, né, aquela inflamação do nosso corpo, e que tende a devolver a nossa qualidade de vida, um dos pilares é o equilíbrio hormonal. Então, nem o excesso, nem a deficiência fazem bem para o nosso corpo. A gente precisa ter um equilíbrio. E precisa ser uma quantidade fisiológica. Não adianta achar que vai virar a Mulher Maravilha porque vai usar altas doses. Isso é ruim. A virtude vai estar sempre no meio. O bom senso nunca sai de moda. Então, a gente tem que ficar ali no meio.
Sim, e a progesterona? A progesterona ela vai te melhorar o sono, ela vai melhorar o humor, ela contribui na massa óssea, ela ajuda no equilíbrio do estradiol. Então a gente precisa, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente precisa voltar aos parâmetros, não parâmetros, mas a gente tem que voltar ao que a gente tinha antes, numa condição menor, porque a gente, né, não vai precisar de tanto, mas a gente tem que ter uma coisa parecida com o que a gente tinha. Então é preciso ter esse equilíbrio. Sim, sim. Agora, finalizando, o que não é chip, como a doutora Implante. Luciana Mello trouxe, o implante hormonal. Tem muita gente que fala que pode engordar, ou isso é mito, ou que não é permitido. É sim permitido, a Anvisa permite. Tudo isso é legal dependendo do prescritor. Isso. Então é assim, ó. Primeiro, implante sozinho não engorda. O que engorda é o que está dentro dele. Se você usar oral, transdérmico, se você usar alta dose, você vai ter efeito. Implante não engorda. O que engorda é comer e não malhar. O que engorda é comer errado. O que engorda é dormir pouco. O que engorda é desequilíbrio hormonal. Então a gente sabe, por exemplo, que o estradiol é um hormônio que ajuda a regular o peso. Mas se ele estiver em excesso é ruim, se ele estiver em falta é ruim. Então, equilíbrio hormonal, de uma forma geral, é fundamental para você conseguir vida e conseguir um bom emagrecimento. Mas é um dos pilares. Porque aquela paciente que faz reposição, não faz exercício físico, come junk food o dia inteiro, dorme mal porque fica vendo filme até de madrugada e fala, o hormônio me engordou. Gente, sério? Será que ele tem esse poder? Então, a gente precisa rever as nossas condutas, os nossos hábitos, porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa numa coisa do que entender que você tem um papel ativo ali, né? Então, não, reposição hormonal não engorda. Se você tiver o equilíbrio fisiológico, assim, o equilíbrio ok para o que o seu corpo precisa, é óbvio que a gente, se antes, quando a gente tinha 20 anos, eu brinco muito que, às vezes, quando a gente era bem jovem, alguém falava, era terça-feira, alguém falava, vai ter uma festa legal no sábado e tal. Você fala, não vou comer pão. E a nossa barriga ficava negativa. Hoje eu brinco que quando alguém fala, olha, eu vou casar daqui 2 anos, a gente fala, nossa, hoje eu vou cortar tudo e provavelmente você vai ter que ajustar o vestido porque não chegou onde você quer, né? Então o nosso metabolismo, querendo ou não, se altera, o desequilíbrio hormonal contribui para esse desequilíbrio do nosso metabolismo. Mas, gente, não tem fórmula, sabe? Acho que desde que mundo é mundo, eu acho que emagrecimento é matemática, né? Se você... O Bruno Rua, que é o nutricionista que cuida de mim, que é maravilhoso, ele fala muito isso. É déficit calórico, é matemática. Ele fala que é física, mas para mim é matemática. Gasta. Se você come 2x e malha x, vai sobrar x. Então você precisa perder, dar o que o seu corpo, não é passar fome, dar o que o seu corpo precisa, mas conseguir fazer a menor quantidade de calorias e malhar para que você consiga queimar aquilo, para que no dia seguinte você reponha aquilo de novo. Então, não tem mistério, eu penso. Quer dizer, tem, porque exige muito da mágica. gente. Sim, sim. E aí, em relação ao implante, então, é aquilo que a gente falou. O implante hormonal é apenas a via de administração. Ele não é um vilão. Ele é uma via como qualquer outra. E é importante falar que a gente tem, por exemplo, o Implanon, que é um implante que se coloca subdérmico, que é um contraceptivo. Sim. É um implante, né? Uhum. O Dilmirena e o Dilcailina, eles são um implante que coloca dentro do útero. Então, as pessoas falam do implante como se fosse um louco à solta, um matador, um assassino em série. Não é. O implante é uma via de administração. Mas como é que ele consegue liberar? Assim como o Implanon libera, assim como o Mirena libera. Mas o implante hormonal não tem registro na Anvisa. Tem, só que o que acontece? Ele é manipulado, então ele tem uma outra regra. A regra da manipulação. Entende?
E aí falam, mas como é que a gente sabe qual é a concentração? Ué, como é que a gente sabe com todos os medicamentos que a gente usa manipulados? Eu acho que as pessoas precisam se informar melhor, e isso eu falo às pessoas que são formadores de opinião ou que são colegas médicos, para entender, não dá só para falar sem conhecimento. Porque quando eu falo alguma coisa que eu não... E olha que eu sou bem palpiteira. Mas quando eu não sei um assunto, eu falo, olha, deixa eu dar uma lida para eu tentar entender melhor. Agora, falar sem conhecimento de causa, eu acho que é leviano, né? Eu acho que todo mundo tem direito de prescrever aquilo que acredita ou não. Mas você denegrir alguma coisa, detonar alguma coisa sem entender como é que funciona e falar, o implante faz mal, o implante engorda. Gente, o implante é uma pessoa que sai... Não, alguém prescreveu para se colocar. Então, eu acho que tem muita... assim, acho que não cabe aqui falar, mas tem muito mais coisa envolvida em relação às grandes indústrias farmacêuticas que talvez tenha muito interesse em jogo. Né? Mas assim, existem aqueles que são aquilo que a gente falou. Existem prescritores que fazem um cursinho de final de semana e já saem fazendo fórmula igual para todo mundo. Não concordo com isso, estudo hormônios e implantes há 8 anos, já fiz todos os cursos de implantes que tem aqui no Brasil. Estou sempre me atualizando e como diz o Miyagi no Karate Kid, né? Quando o Daniel San fala, eu acho que eu não estou preparada, ele fala, agora significa que a gente entende que a gente nunca vai saber tudo. Né? Isso é de uma arrogância absurda, você achar que você já domina tudo. Não, porque há muitos anos atrás, as coisas demoravam para mudar a cada 5, 10 anos. Hoje é diário. Chegam protocolos novos, chegam novos estudos. Então, é entender que a gente está sempre estudando. Inclusive, você tem 2 congressos esse ano, né, já? 3. 3? 3, assim, até agosto 3. Aí vamos ver, acho que em novembro tem outro, e não pode parar de estudar, não. Quando eu não consigo ir, eu faço um curso online, eu acho muito importante, às vezes o congresso pode ser online, você pode escolher as aulas que você quer assistir, envia suas perguntas pelo chat. Eu acho que quando a gente para né, às vezes a pessoa fala, não, eu parei aqui, o mundo continua girando, ou seja, você está andando para trás. Né? Sim, com certeza. Então, essa atualização é fundamental. Eu sou uma curiosa, então, às vezes, tem um congresso de dermato, eu quero saber sobre cabelo, porque o meu objetivo é atender essa mulher menopausada e climatérica de forma integral, sabe? Eu não quero só repor hormônio. Claro que eu acho que tudo tem um limite, se ela tem alguma alteração de tireoide, se ela tem uma alteração de resistência insulínica, diabetes, ela vai ser enviada para o especialista, porque eu acho que quando a gente não sabe de um assunto profundamente, não se meta a tratá-lo. Você só tem 2 opções quando você não sabe uma coisa. Ou você vai mandar para quem sabe, para quem é o expert naquilo, ou você vai se preparar, estudar tão profundamente, mas tão profundamente, que você vai entender que a Alicia tem a capacidade de tratar. Mas precisa ter essa humildade de entender que a gente não tem como saber tudo, né? Não tem espaço na cabeça que caiba tudo. Tanta coisa. Exatamente. Gente, é muito bom o assunto, né? Dá para ficar aqui, ela vai ter que voltar pelo menos umas 2 vezes. Mas tem uma coisa que a gente não falou sobre os procedimentos. Como é que é o pós-operatório? Dói? Quanto tempo essa mulher precisa ficar afastada da atividade sexual, afastada do trabalho? Quando é que ela vai poder voltar a malhar de novo as atividades normais? Uhum. Em relação... Aí depende do procedimento, né? A ninfoplastia, ela... Na verdade, a gente, quando ela é feita em consultório, quando ela é pequena, porque como é que eu faço? Se existe, assim, um pequeno lábio muito grande, muito assimétrico, se é uma paciente mais ansiosa, eu vejo que o perfil dela seria melhor fazer internada, a gente interna essa paciente, faz a anestesia, o anestesista, né, faz a anestesia, e aí a gente opera. Então, dor durante o procedimento nenhuma, ela vai receber alta no mesmo dia, no final do dia. Agora, quando é feito em consultório, que essa paciente tem perfil, não é ansiosa, é tranquila,
Não é uma assimetria ou uma hipertrofia tão grande, a gente consegue fazer em consultório. A gente faz a anestesia local com uma combinação de 2 anestésicos potentes. É bem tranquilo, né? O desconforto que ela vai ter é da anestesia. Passou, acabou. É muito tranquilo. Em relação ao procedimento de labioplastia maior, que é aquele das bochechinhas, esse não, esse eu faço em hospital mesmo, porque é um procedimento um pouquinho mais amplo, que pode sangrar um pouquinho mais, mas de qualquer forma, todos eles eu faço com laser ou com Wavetronic. Em relação ao capusplastia, se for só capusplastia, dá para fazer tranquilamente em consultório, é muito tranquilo. Nunca tive que internar uma paciente para fazer a capusplastia. Em relação ao período, né, para se voltar às atividades laborais, para trabalho, normalmente para labioplastia e ninfoplastia, eu peço ali 3 semanas. Muitas pacientes aproveitam as férias para fazer isso. Em relação à capusplastia, para voltar ao trabalho, 1 semana, não mais que isso. E para voltar a ter relação sexual, aí eu peço 30 dias. Eu falo com elas, eu até brinco. Namorar é um conceito muito amplo. Você pode fazer tudo, só não vai ter área íntima, vagina. Isso não vai, nem penetração, nem sexo oral. Mas eu falo, você pode sair para jantar, tomar um vinho, beijar muito na boca. Tem muita coisa para. Sexo é um conceito bem amplo, né? Agora, a dor, tem medicamentos que ela vai ficar tomando? Como é que é? Sim. Eu não gosto de esperar a paciente sentir dor para passar. O pós-operatório, ela sai já com medicação. Normalmente o anti-inflamatório, normalmente o analgésico, muito gelo. Tem até aquela música Ice Ice Baby, eu falo, lembra daquela música, é gelo, gelo, gelo. Então ela vai usar gelo, a gente faz a bolsinha de gelo própria, ela já sai com a bolsinha dela personalizadinha, bonitinha, e ela leva para casa, ela faz, porque isso combate o inchaço, é super importante, ajuda também na analgesia, né? A gente orienta sobre o gelo, mas assim, não vou te falar que não vai ter nenhum desconforto, porque é óbvio que vai ter algum, mas não vai ter dor, né? E tem que ficar deitada? Não. Vai poder caminhar? Vida normal, não vai poder fazer academia, principalmente nas 2 primeiras semanas. O trabalho que precisa de 3 semanas é em virtude de quê? De ter que dirigir, de ficar muito tempo? Na verdade, é porque a gente normalmente trabalha sentada, e aí não dá para, né? Então, a labioplastia maior, dependendo do tamanho, tem que ficar deitada. a gente pede ali 3 semanas, porque aí você vai ter o PS para o paciente ficar sem calcinha, para usar uma roupa mais larguinha, para ela se passar, a gente usa um óleo especial ozonizado para ajudar na cicatrização, vai ter que ser de tempos em tempos. O gelo ela não vai poder ficar colocando nas primeiras horas, nos primeiros dias. Então eu acho que é mais tranquilo, sabe? Agora, eu tenho pacientes que vêm de fora do Brasil para fazer, são brasileiras, que vêm visitar a família e aproveitam para fazer. Então, essa paciente, querendo ou não, com 15 dias ela vai viajar. Aí eu falo para ela, a primeira coisa que você faz é vir aqui, a gente faz, depois você vai curtir sua família. Aguarda. Que aí pode curtir em Sim. paz. E possíveis complicações? Como qualquer procedimento cirúrgico. A gente pode ter deiscência dos pontos, que é a abertura. A gente pode ter infecção no local. A gente pode, de repente, ter alguma assimetria pela cicatrização. Isso a gente corrige depois, isso é muito tranquilo. Agora, em relação à infecção, existem pacientes, por exemplo, paciente diabética, paciente que fuma. Essa paciente, eu normalmente já prescrevo um antibiótico. Normalmente a gente faz um antes e um depois já para prevenir isso. Mas essa paciente, esse perfil, a gente precisa ficar mais atenta. Em relação à deiscência, aí a gente vai ver o que a gente tem que fazer, se é uma grande, se é pequena, se a gente pode fazer, né, tirar o excessinho ali de pele e refazer, porque depois de um tempo a gente não consegue juntar a pele, ela já foi desvitalizada. Basicamente é isso. Simples assim. Simples assim. Maravilha. Doutora Luciana Mello, tá, gente? Bem importante. Inclusive, se vocês já estiverem apaixonados, igual eu estou aqui,
E essa leveza, dessa forma foi quando a gente se encontrou. Eu vou deixar aqui na descrição. Você tem 2 Instagrams, né? Eu tenho. E vou até te falar por que que eu tenho 2. Porque por essas pessoas que criticam os procedimentos cirúrgicos, para não criar polêmica, porque eu tô na fase da profilaxia da apurrinhação, Amei. eu mantive o Menopausa Sem Estresse e coloquei o Cirurgia Íntima DF para que as pessoas que não acham que é uma grande futilidade, querem se informar sobre esses procedimentos, procurem ali naquele Instagram, porque eu acho que ali está tudo melhor explicado. Eu tento levar tudo com muita... Eu acho que se não levar a vida com humor, a gente não dá conta. Então, às vezes eu faço videozinhos, não eu fazendo, eu pego algumas imagens, faço uns videozinhos sobre menopausa e faço sobre cirurgia íntima também. E é assim que eu gosto de levar a minha vida. As minhas pacientes sabem que humor para mim é fundamental, né? E onde é que você está atendendo? Eu atendo na Asa Norte, no edifício Biosfere, ali do lado do Santa Lúcia Norte, bem ali na esquina, no bloco A, sala 112. O livro, me fala um pouco dele, o que que as pessoas vão encontrar ali, o que que essas mulheres vão encontrar no livro, para quem ainda não pode, né, ou não quer, ou não deseja, ou quer se informar e onde comprar. Então, o livro eu decidi fazer porque eu percebia que as perguntas que eu recebia, seja no consultório, seja pelo Instagram, eram muito semelhantes. Eu entendia que tinha uma necessidade de entender, mas elas falavam, mas eu tenho que ler um livro inteiro, eu tenho, é difícil, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho... Aí o que que eu fiz? Como eu sou uma pessoa muito prática, eu acho que eu brinco que se me procurarem e não puser pragmática no Google, tá minha foto lá. Sou a pessoa mais prática que eu conheço. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um livro, coloquei perguntas e respostas, são 101 perguntas e respostas sobre menopausa e reposição hormonal. Então, ao invés dela ler todo o livro, ela tem uma dúvida, ela vai lá no índice, vê o que que ela quer saber, olha a resposta, acabou. Então, livrinho para deixar ali na mesinha do lado da cama, ficou na dúvida, pego, beleza. Leu, guardou e é isso. Claro que é um livro que precisa já de atualizações, porque é o que eu te falei, a gente está atualizando todo dia. O objetivo é fazer novos livros, mas já é um livro que já dá para ter uma noção bem interessante, bem legal sobre, para dar clarear as ideias ali. E onde encontrar? A Amazon, na internet de qualquer forma, Amazon e estante virtual. E aí você consegue tanto na versão Kindle. e-book, Kindle, ou na versão física, né? E além do livro, essa correria toda de consultório, ainda tem projetos futuros? Tem alguma Inúmeros. coisa? Eu não paro nunca. Minha cabeça não para, né? Eu até estava conversando que eu sou uma pessoa com grandes ideias no banho, por isso que eu demoro tanto, eu fico pensando em milhões de coisas, eu tenho 1000 ideias, às vezes até tenho que falar, calma, é muita ideia, vamos devagar. Mas sim, eu acho que está na hora, acho que eu já captei mais ou menos a necessidade dessas mulheres e o objetivo é criar uma mentoria, trazer essas mulheres para perto, descomplicar, porque meu objetivo realmente é descomplicar a menopausa e trazer de volta essa qualidade de vida para elas. Porque existe uma crença, né, um mito de que a mulher passou pela menopausa, acabou. Eu tenho uma amiga que sempre falava, entrou na menopausa ladeira abaixo. E eu acho que eu tô ladeira acima, sabe? Eu continuo com os meus projetos, eu continuo com disposição. Então, eu acho que isso, se eu consigo fazer com que elas consigam. E aí, a gente junto vai caminhando, eu vou melhorando. E eu sei que eu tô no caminho certo quando eu escuto as minhas pacientes me trazendo esse feedback. Então, eu falo, eu consigo, eu vou conseguir. Vai. É isso. E a gente percebe que tem um amor aí, né? Tem uma causa. Com certeza. Passei por isso, né? Eu comecei a trabalhar com isso porque eu, como ginecologista, me vi 8 anos atrás afundando sem saber o que fazer. Até o momento que eu olhei no espelho e falei, tá de sacanagem, vamos acordar. Você é gineco, toma uma atitude, vai estudar. Porque a gente sai da faculdade sem aprender muito sobre menopausa. E aí eu fui minha ratinha de laboratório. Eu sabia o que dava certo para mim. Claro que eu não vou falar que o que dá certo para mim vai dar certo para todo mundo,
Mas eu já tenho experiência suficiente em 8 anos para ver o que funciona para cada perfil. E a gente vai ajustando de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, né? Então, a partir desse momento, eu vi, porque é muito sofrido. Não é uma coisa palpável, então talvez as pessoas não entendam o quanto a gente sofre, sabe? E olha que eu não sou uma pessoa mimizenta, de jeito nenhum, não sou. Mas eu vi aquele Braulio, acho que é Braulio Bessa, um poeta, ele fala, canta, uma Sim, poesia. sim. Aí ele falou que a dor, para mim é a frase mais assim, a dor pode derrubar a gente, mas não pode manter a gente lá embaixo. Então assim, menopausa chegou, derrubou, mas não, querida. Não me subestime, vai ser divertido. Subir, e é isso que eu quero fazer com as outras mulheres. Se eu conseguir passar por isso, se eu consigo fazer com que as minhas pacientes passem por isso, não tem motivo para não fazer isso, né? E eu faço com amor mesmo, porque eu tenho, né, um tempinho de estrada e vou usar essa minha experiência para isso. Sim. Qual o pré-requisito, né? Como você escolhe um médico para cuidar de você? Olha, eu acho que primeiro é alguém que esteja disposto a entender o que você está passando, sabe? Eu acho que subestimar uma queixa tão importante, válida, que você vê que realmente aquilo está, né? Eu acho que é muito importante. Você precisa se identificar. Tem perfis de pacientes e perfis de médicos. Precisa casar, tem que dar um match. É tipo um Tinder da medicina. Tem que dar um match. Eu acho que é esse entendimento. Não é que vai ser sua melhor, não é isso, mas vai ser alguém que entenda a sua dor e que consiga valorizar e criar estratégia para tratar, sabe? Ok, mas isso é depois que eu cheguei ali, né? Agora, como escolher? Você acredita que tem Muito difícil. especialidade, tem que ser Porque especialista X? Como é que... normalmente o gineco é gineco de tudo. Eu já Geral. fui essa gineco. Uhum. Né? Então a gente fazia a parte de obstetrícia, fazia pré-natal, fazia parto, fazia gineco. O que eu escolhi para minha vida? Só estudar e só atender mulheres menopausadas. Então eu não sei hoje no mercado como é que tá isso. Uhum. Eu tenho muitas pacientes que falam, a minha gineco fez meus partos, mas tem muita gestante ali, e aí às vezes tem, né? Então eu acho que as redes sociais vieram para ajudar a dar uma, até para você ver os vídeos, entender se os pensamentos se alinham, se é mais ou menos isso, essa linha que você quer seguir. Mas eu não sei se é só rede social, porque às vezes A Bill, ela aceita tudo. E, inclusive, esse é um dos motivos de eu ter idealizado, criado e começado o consultório aberto, porque tem tanto médico muito bom, responsável, que não gosta de falar, que não vai mudar, não vai se expor. que fica com Ai, vergonha total, de falar, né? que tem um perfil, gente, o fator médico já subentende-se, ou são pessoas práticas, pragmáticas, sistemáticas. É claro que tem muita gente mais comunicativa e que gosta, até porque tem perfil para tudo, mas normalmente são pessoas que necessitam de um foco muito grande, o tempo é mais curto. Então, tem gente saindo na frente, como nós vimos o caso, eu acho que eu repeti isso em pelo menos todas as entrevistas, da médica em Manaus, atendendo cardiologia e não era médica. Então, o Meu Deus do marketing, céu. o falar bem. Então, aqui eu convido os profissionais que querem que seja através de uma conversa gostosa e que daqui a gente vai ter no YouTube a entrevista completa, no Instagram do consultório aberto e que possamos incentivar os médicos, porque, gente, a vida é essa hoje. O quanto a rede social te ajudou? Muito. Eu vou te falar que quando eu comecei com o Instagram, muitos colegas e algumas pessoas que são mesmo me falavam, isso não vai dar certo. O que você quer não vai dar certo. Ah, você vai virar blogueirinha? Tem um amigo que falou para mim, você vai fazer dancinha não, né? Eu falei, gente, não precisa. Eu acho que a rede social, você pode fazer o que você quiser dela. Por exemplo, eu tenho limites, né? Eu não sei se você viu agora, esses dias atrás, que uma gineco fez uma ninfoplastia numa famosa, mãe de famosa, eu não sei exatamente quem, e ficou mostrando
a sobra dos pequenos lábios que foram retirados. Esse tipo de coisa ninguém vai ver nunca no meu Instagram. Nunca. Porque eu acho que existem limites. É o que eu te falei, o bom senso nunca vai sair de moda. Sim. Nunca. Mas ali eu tento mostrar quem eu sou, né? Então, às vezes as pessoas falam, não, mas você tem que estar muito maquiada, cabelo muito arrumado, você tem que falar. Eu falo, não vai ser eu. Né? Inclusive, na capa do livro, eu tô tão maquiada que nem eu me reconheço. Mas tudo bem. Então, eu acho que ali a rede social é para se mostrar, para que o paciente consiga ver, entender mais ou menos qual é a sua linha de pensamento. Sim. Né? Se casar, aí Vamos ele vai lá. ter que testar a sorte para ver se realmente Sim. na vida real é aquilo. Mas traz muitas pessoas, porque eu consigo atender, por exemplo, online, pacientes brasileiras que moram na Estônia, na China, em Portugal, na Espanha, na Alemanha. Então, assim, a gente se comunica, porque se fosse, elas não saberiam que eu existo. E você médico, e todo mundo tem o direito de se manter na profissão da maneira que Com desejar. certeza. Agora, não é só sobre você. Você imagina se você para o quanto e quantas mulheres, alguém responsável como você, que realmente buscou, que quer, que tem isso como causa, e é óbvio que é a sua vida e muito custa, né, o que muito vale, e é um trabalho. Então, não é só sobre, é sobre calar, talvez, ao invés de ficar reclamando e falando, fulano tá lá falando, não entende nada. Então fala, já que você entende. Tem tantas pessoas que vão ser ajudadas com essa certeza. conversa, onde nós podemos chegar. Então o objetivo é dar voz a profissionais reais, verdadeiros. Aqui não tem entrevista comprada, vai na íntegra o que nós estamos conversando. E é isso. Então, é uma responsabilidade social também. Com Muitas certeza. vezes o médico não fala porque ele pensa que o outro médico está ali criticando, porque quem vai criticar é quem está lado a lado, porque quem está precisando de verdade vai ganhar com isso, vai ouvir, vai ser certeza. beneficiado. E no começo, bom, como eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para o que as pessoas falam, tá tranquilo. Mas quem liga, né? O meu Instagram começou, vai fazer acho que 6, 7 anos, sei lá. E quando eu comecei, muita gente virava o olho. Hoje em dia, quem virava o olho tá fazendo e me perguntando como é que faz, né? Então, É por aí. é isso. Se você estiver fazendo o que seu coração tá mandando, aquilo que você acha correto, né? Você não vai virar uma blogueirinha vamos fazer, sei lá, falar de joguinho. Não é isso. Você está fazendo uma coisa séria seu e é só trabalho. um meio de se comunicar com as É a pessoas, via. com os pacientes e os futuros pacientes. É a via. Como a gente falou. E aceitar as mudanças. O mundo muda, a gente acompanha. Ou não, que aí estagna Exatamente. e vai deixar de ajudar, auxiliar, viver melhor, aproveitar oportunidades. Porque, gente, nós falamos sempre da geração do momento como se ela fosse inferior. Toda geração que vem depois é melhor. Salvo características comportamentais, que também tivemos a nossa, então, ou a gente se flexibiliza, as coisas realmente mudaram e graças a Deus estamos vivos e vamos ficar bastante ainda. Tem filhos octogenários cuidando de pais centenários. Sendo assim, seja muito bem-vindo a toda essa tecnologia no ponto que nos favorece, né? Com certeza. Foi sensacional. Amei também. De verdade, minha consulta está feita. Prometo que quando as coisas estiverem organizadinhas, eu volto para contar. Eu sou a favor, primeiro, do respeito, mas de procedimentos para que você fique melhor, independente se você esteja casada, divorciada, solteira. Não é sobre estado civil. Muitas vezes, claro que a conta bancária é importante que você priorize o que você quer, mas se é uma prioridade para você estar bem. Tem tanta gente que não gosta de falar o que faz plástica, o que usa botox, o que faz o que... Gente, é tão bom estar bem. E se há tecnologia para isso de forma segura, com profissionais responsáveis, né? E Deus deixou os médicos aí, como tantos outros profissionais, para que a gente fique bem. Salvo, tenho amigas, né, o pessoal também do autoconhecimento que não quer, que não gosta, e a gente convive muito bem. Então, que não vire o assunto
igual a política, futebol e religião, que pelo menos a nossa escolha por nos mantermos da maneira que desejamos seja respeitada. Com certeza. Né? Então, para quem desejar, faz, porque eu atendo tantas mulheres também nas mentorias que chegam tão bem, eu mesmo, é muito bom cuidar do cabelo, cuidar da pele. Autoestima não tem nada a ver com vaidade, é você estimar o que você faz, É como você você gostar de age. você. E aí, se você se cuida e isso para você é importante, seja da maneira que for, olha, muito obrigada, vou lá, volto para contar e você está sempre aqui, muito bem-vinda mesmo. Muito obrigada. Parabéns pela clareza, pela tranquilidade, pela versatilidade, por essa conversa fluida e pelo conhecimento, que é claro e embasado. E obrigada por me deixar passar isso de alguma forma. Sim, a gente que agradece, né? Gente, até o próximo consultório aberto.